Bom, vamos lá. Vamos aqui começar então a implementação do servidor, tá? Vamos começar então gerando o banco de dados. Eu estou aqui com o DER aberto. Eu vou aqui no menu File, Export, SQL, Create Script, tá? Eu vou criar um script aqui pro MySQL, tá? Que é o banco de dados que nós iremos utilizar. Vou copiar esse script para a área de trabalho, tá? Para a área do clipboard, tá? E aqui vou executar o SQL Log, ok? Vou incluir uma nova conexão, no caso aqui o banco de dados está local, tá? A senha root, vou testar essa conexão, ok? Conectar, vou salvar essas informações, ok? Eu vou criar aqui, ó, um banco de dados, Create Database, nome desse banco de dados, cardápio, Create, e agora vou colar aqui o script que nós geramos. Ok. Vai criar a tabela versão cardápio, item cardápio, pedido. Clicar aqui com o botão direito, Execute Query, All Queries. Ok. Nenhum erro. Vamos aqui agora em tabelas, nós temos então as tabelas criadas. Ok? No caso aqui, item cardápio, nome, descrição, valor, URL da imagem e categoria. Ok. Então vamos lá. Criamos o banco de dados. Agora vamos na verdade aqui, ó, eu já tinha executado o Eclipse, tá? Por isso que deu aquele erro lá. Eu já estou aqui com o Eclipse aberto, tá? Vou fechar essa aba aqui, tá? Vou minimizar, tá? Algumas abas para melhor visualizar. Bom, a instalação do Tomcat é bem simples, tá? Basta descompactar em uma pasta. Vou descompactar lá no C2 pontos. Ok. Apache Tomcat 8.024. Aqui no Eclipse, inicialmente eu vou configurar um servidor, tá? Então aqui na aba Server, não tem nenhum servidor criado ainda. Vou aqui na opção Apache Tomcat 8, tá? Aqui ele está na localhost, ok? Apache Tomcat 8. Preciso informar aqui onde está instalado esse Tomcat. Meu computador, C2 pontos, está aqui. Ok. Manter aqui a opção padrão. Próximo. Finalizar. Ok. Assim então, nós instalamos aqui o Tomcat, tá? Vinculamos aqui o Tomcat no Eclipse. Ok? Agora nós vamos aqui, ó, com o botão direito, novo projeto, tá? Vou ver aqui, ó, se não tem a opção já padrão. Nós já temos aqui essa opção Dynamic Web Project, tá? Se não tiver, você vem em Project e aqui na opção Web, Dynamic Web Project, tá? Próximo, o nome do projeto, cardápio Web Service, ok? O Target Runtime aqui, no caso o servidor, é o Apache Tomcat, tá? Vou utilizar aqui a versão do Dynamic Web Module, a versão 2.5, tá? Não vou utilizar ali a última versão não. Vou clicar em próximo, próximo, finalizar. Ok? O projeto aqui está criado. Então, vamos lá.
Outra opção que eu tenho que fazer aqui também, tá, é configurar o Eclipse, tá, com o Axis 2. Tá? O Axis 2 nós fizemos aí o download do Eclipse. Então eu vou aqui, ó, nessa aba, nessa janela Preferências, Web Services, Axis 2 Preferências. Tá? Aqui eu tenho que informar o local onde está o WAR que nós baixamos. Tá? Lembrando que você tem que baixar a distribuição WAR. Ok? Nesse caso aqui, ó, eu não sei se eu já... Eu ainda não descompactei, tá? Eu vou fazer o seguinte. Vou extrair esses arquivos. Lá para o C2 Axis 2. Ok? Então está aqui. Nós temos aqui essa distribuição WAR. Vamos voltar lá no Eclipse, tá? C, Axis 2, ok, foi carregado com sucesso. Ok, novamente, o Axis 2 ele está configurado aqui no Eclipse, tá? Bom, vamos aqui criar o nosso primeiro pacote. Vou criar aqui um pacote com .t2ti.cardápio.model, tá? Onde nós iremos ter aquelas nossas classes, as mesmas classes que nós criamos lá no projeto do Android, tá? Inclusive nós já podemos até copiar essas classes. Então eu vou ver aqui, ó, projeto, mobile, cardápio balcão, tenho aqui app, source, main, Java, com T2TI, cardápio, model. Eu vou copiar esses dois caras aí, tá? Clicar aqui com o botão direito. Opa, tem uma travada aqui. Clicar com o botão direito, colar. Ok, então nós já temos aí as duas classes já criadas. Bom, aqui nesse caso, tá, seria interessante nós termos aqui um outro projeto Java, tá, com essas classes que são comuns. Nós teríamos que criar aí, por exemplo, um projeto de bibliotecas, tá, com essas classes que são comuns aos projetos e gerar um jar e utilizar esse jar nos projetos, tá? Isso aí seria o ideal, tá? Mas nós não vamos realizar esse procedimento aqui não. Então aqui nós vamos copiar as classes mesmo. Mas o ideal é que você tenha um outro projeto com essas classes em comum e gere um jar para que esse jar seja utilizado como uma biblioteca de cada projeto que utiliza essas mesmas classes, ok? Bom, vamos criar aqui um outro pacote, tá? No caso aqui, com .t2ti.cardápio.bd, tá? Vou criar aqui esse... Opa! Tá no F5 aqui. Ok. Vou criar agora uma nova classe. Aqui uma classe acesso BD, tá? Vamos implementar então o acesso ao banco de dados, ok? Então vamos lá. Connection. Criar aqui uma connection, tá? Private. Esse cara aqui é do pacote java.sql.connection, ok? Para você organizar os imports aí, você pressiona Ctrl Shift O, tá? Private connection com, ok? Eu vou criar aqui um método public connection
conectar. Esse método vai retornar aí para a gente uma conexão, tá? Retorne com, ok. Aqui um bloco try catch, exception e. Vamos lá. Class, ponto. Nós vamos criar uma conexão ODBC, tá? Class.forName, no caso aí, o driver do MySQL, tá? Que é o com.mysql.jdbc.driver. Ok? Que eu não vou explicar muito sobre esses itens, tá? Porque isso aqui acaba fugindo um pouco ao objetivo do treinamento, tá? Ao foco do treinamento. Então, aqui não vou explicar muito o que esses métodos fazem, tá? Então, aqui a conexão será o driver manager.getConnection, ok? Que nós vamos criar uma conexão com o banco de dados. Qual que é a URL aqui? A URL vai ser a seguinte: como eu estou aqui no banco de dados local, tá? O banco de dados está na mesma máquina do servidor, jdbc /mysql /localhost, a porta 3306, na verdade essa porta eu não preciso colocar porque é essa porta padrão, tá? E o nome do banco de dados, cardápio. E aqui eu vou informar o nome do usuário e a senha de acesso ao banco de dados, root. Ok, esse é o procedimento, tá? Se ocorrer algum erro aqui, ele vai imprimir esse stack trace. Ok? Vou criar aqui também o método desconectar. Também vou criar aqui um bloco try catch. Só que agora chamar aqui o método close. Ok. Então criamos aqui a classe que vai realizar a conexão com o banco de dados. Ok? Então vamos lá. Agora eu vou criar aqui, uma outra classe, tá? Aqui dentro do pacote com.t2ti.cardápio. O nome dessa classe será cardápio mesmo, ok? Que vai ser o nosso web service, tá? Vai ser o nosso serviço. Bom, qual que é a ideia aqui? No caso aqui, o servidor, tá? Ele vai receber alguns parâmetros. Na verdade, ele vai receber um parâmetro para realizar o cadastro desse item, tá? E qual que é o parâmetro? Ele tem que receber os dados do item. E para receber os dados desse item, nós vamos utilizar aqui o seguinte, nós vamos utilizar o formato JSON, tá? Se eu pesquisar aqui por JSON, nós temos aqui, o site oficial, tá? Aqui nós temos o site da Wikipedia. Ok? Nesse site oficial aí você tem informações sobre esse formato JSON, tá? Pode ser utilizado aí por praticamente qualquer linguagem de programação, ok? E aqui, nós temos a
a informação, tá, do que é o JSON. No caso é o JavaScript Object Notation, tá, e é um formato leve para intercâmbio de dados computacionais. Tá. O JSON é um subconjunto de notação de objeto JavaScript, mas seu uso não requer JavaScript exclusivamente. Tá. Esse formato ele foi originalmente criado por Douglas Crockford, tá, e é descrito no RFC 4627. Ok? O JSON é uma simplicidade, né, que tem resultado em seu uso difundido, especialmente como alternativa para o XML em Ajax. Tá? E uma das vantagens reivindicadas do JSON sobre o XML como formato para intercâmbio de dados nesse contexto. Ok? Vamos ver aqui, ó, nós temos aqui um exemplo. Então, por exemplo, eu tenho aqui um objeto item cardápio e seus respectivos atributos. Tá? No caso aqui eu tenho o objeto alunos, tá? Para a gente facilitar. O objeto aluno ele tem os respectivos atributos, o nome João e a nota. Então no caso aqui, ó, a nota, no caso aqui é um array. Tá? Então aqui, o aluno cujo nome é João possui as notas 897. O aluno cujo nome é Maria possui as notas 8, 10 e 7. O aluno cujo nome é Pedro possui as notas 10, 10, 9. Tá? Não vou me alongar aqui muito nesse assunto, porque vai fugir ao objetivo do treinamento, mas nós iremos utilizar esse formato aqui para realizar a comunicação, para passar os parâmetros entre as apps e o web service. Ok? Então, é importante que você dê uma analisada aqui nas informações desses links que nós entramos aqui para você compreender esse tipo de formato. Tá? E para utilizar esse tipo de formato, nós iremos utilizar aqui a biblioteca JSON. Tá? Essa biblioteca aqui, ela foi desenvolvida pelo Google, tá? E a utilização dela é livre. Ok? Na verdade, eu já tinha aberto aqui. O fonte está aqui no GitHub, mas eu vou vir aqui, ó, no repositório Maven, aqui está. Fazer aqui o download dessa versão, ok? No caso aqui é a versão 2.3.1. Ok? Vamos incluir essa versão aí no nosso projeto. JSON. Vou copiar. E aqui no projeto, no Eclipse, vou aqui o Web Content, WebInf, lib, vou colar essa biblioteca aqui, tá? Biblioteca JSON. Ok. Então vamos lá. Então como nós vamos utilizar esse formato, né, o formato JSON, então aqui nós vamos receber uma string nesse parâmetro no formato JSON string, tá? E vou colocar aqui o return null, só para não ficar dando problema, depois nós alteramos. E essa string, ela vai conter os dados do item no formato JSON, ok? Então vamos lá. Primeiro, eu preciso aqui criar uma conexão com o banco de dados, tá? Acesso BD, new, acesso BD, ok? Vou criar um item, new item cardápio, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, aqui dentro de um bloco try catch, exception, opa, aqui ficou errado, print stack trace, ok. Então vamos lá, o primeiro passo que eu vou fazer aqui, ó, definir que o item cardápio, ele vai receber, ou, na verdade aqui, primeiro, eu vou criar o objeto JSON, tá? Então, vamos lá. Como é que nós vamos ter vários métodos, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Private. JSON.
getJSON. Opa. Ok. Eu preciso criar aqui então um JSON Builder, tá? Builder. Através desse Builder, eu vou definir aqui primeiro o formato da data, tá? Como nós teremos aqui uma tabela onde nós precisamos informar a data, né? Um campo do tipo data, então tem que definir aqui um formato para data, ok? No caso aqui eu vou definir o formato dia, mês, ano com 4 dígitos, hora, minuto, segundo, ok? E esse cara aqui vai retornar para mim um JSON, um objeto JSON, aliás, não um JSON, JSON, ok? Bom, vamos fazer o seguinte, aqui nós já criamos o método getJSON, no próximo vídeo nós terminamos aqui a implementação desse método insere item no cardápio.